Saúde em Revista. Olá, amigos, eu sou José Roberto Portante, do Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando os mitos e mistérios quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos abordar um tema que é bastante preocupante, pouco comum, mas bastante preocupante, que é a pancreatite. A pancreatite, como o próprio nome está dizendo, ite em medicina, de um modo geral, significa processo inflamatório. E é processo inflamatório no pâncreas. Mas o que é o pâncreas? O pâncreas, na verdade, é um órgão que ele é uma glândula mista. Por que glândula mista? Porque o pâncreas ele tem uma função endócrina e exócrina. Endócrina significa que ele libera hormônios e exócrina porque ele libera enzimas. Então ele tem duas funções, a endócrina e a exócrina. Os hormônios que ele libera são os hormônios que controlam a glicemia, o açúcar na corrente sanguínea. E são eles a insulina e o glucagon. Já a parte exócrina do pâncreas é que ele faz a liberação de enzimas digestivas, tipo lipase, amilase, que são enzimas digestivas principalmente para a digestão de gorduras e proteínas. E o pâncreas ele é um órgão de aproximadamente 20 a 25 centímetros e ele está situado na região superior do abdômen, próxima, aliás, atrás do estômago, e a cabeça dele está localizada na curvatura do duodeno. Já a cauda dele ele está próximo ao baço do lado esquerdo. E assim o pâncreas tem esta função exócrina com liberação de enzimas digestivas através de um pequeno tubo, um canal, um ducto que é chamado ducto pancreático, que libera essas enzimas digestivas justamente ali no duodeno, juntando com a bile que vem da vesícula biliar. Muito bem, essas enzimas digestivas são extremamente corrosivas e assim o que acontece? O pâncreas ele produz essas enzimas digestivas que demora alguns segundos para que elas sejam ativadas, justamente para que elas sejam ativadas quando elas estão já quase chegando no duodeno, e assim evitando que essas enzimas digestivas acabam agredindo o próprio pâncreas. Em algumas condições onde você tem um retardo desse esvaziamento do ducto pancreático, essas enzimas começam a estar ativadas já dentro do pâncreas, fazendo com que haja a lesão pancreática, levando então a pancreatite aguda. Essa condição é por uma obstrução, como eu falei, e essa obstrução, em geral, é por um entupimento desse canal por causa de uma pedra na vesícula biliar, uma pedra que o indivíduo tinha na vesícula biliar. Ele se desprendeu e caiu pelo canal aí que vai até o duodeno e entupiu, e esse canalzinho aí faz com que haja um aumento do represamento desse suco pancreático. E também uma outra condição é se houver, por exemplo, uma condição mais grave, se houver aí um tumor da cabeça de pâncreas, fazendo com que haja então uma obstrução justamente do final desse canal
pancreático, ou ducto pancreático. Muito bem, o pâncreas é extremamente vascularizado, né? Então, o que acontece? Quando o indivíduo tem esta agressão do pâncreas, e muitas vezes acaba gerando material necrótico dentro do pâncreas, substâncias tóxicas e inflamatórias. E essas substâncias tóxicas e inflamatórias podem cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, vão migrar para todo o nosso organismo, indo para o cérebro, indo para o pulmão, indo para o coração, para o rim, e aí você tem praticamente um processo inflamatório generalizado, causando aí um colapso do organismo que, se não tratado a tempo e de uma forma muito rápida, pode inclusive levar o indivíduo à morte. Por isso que a pancreatite é alguma coisa muito séria, porque ela evolui rapidamente para o óbito se não for identificado e tratado a tempo. Agora, nós temos também a pancreatite crônica, que não necessariamente é por um aumento da pressão dentro do ducto pancreático, mas por qualquer situação, qualquer condição que agride o parênquima pancreático. Então, determinadas substâncias tóxicas podem levar a isso. A principal dela é o uso crônico de bebida alcoólica. Este, eu diria que é o primeiro e mais importante elemento para levar uma pancreatite crônica, o álcool, tá? A bebida alcoólica, usando de uma forma prolongada, sistemática, tal, pode ir comprometendo o pâncreas com o passar do tempo. Uma segunda condição são as substâncias tóxicas mesmo, os cigarro e maconha, crack e outras substâncias tóxicas, alguns tipos de medicamentos. Por exemplo, nós sabemos que o contraceptivo oral também pode levar a isso. A carbamazepina, que é um medicamento utilizado para quem tem crises convulsivas, epilepsia, também é uma condição que pode levar a isso. Alguns tipos de antidepressivos chamados tricíclicos também é outra condição que pode levar a pancreatite crônica. E se verificou que pessoas que têm triglicérides muito elevados, acima de 1000 por tempo prolongado, também apresentam pancreatite. Aí não se sabe se exatamente é a pancreatite que os triglicérides elevados aqui levaram à pancreatite, ou se o indivíduo já tinha uma doença pancreática que alterou o nível de açúcar, carboidratos, levando a esse indivíduo ter triglicérides elevados. O fato é que se identificou que indivíduos com triglicérides elevados têm uma maior incidência de pancreatite crônica. E uma outra condição é a pancreatite autoimune, ou seja, o próprio organismo, por um mecanismo ainda não muito conhecido, pode gerar anticorpos que levam a agredir o próprio pâncreas, com isso fazendo com que ele deixe de funcionar adequadamente. E o pâncreas deixando de funcionar adequadamente, a sintomatologia é muito clara. Eles começam a desenvolver um diabetes porque é justamente a falta da insulina que é um dos mecanismos de diabetes. Então, o indivíduo com pancreatite crônica pode evoluir para um diabetes. E quais são os sinais e sintomas que a gente observa nesses indivíduos com pancreatite crônica? Primeiro, que na pancreatite, tanto aguda quanto crônica,
O elemento principal e mais importante é a dor. É uma dor relativamente forte, localizada na região, então, do estômago. É uma dor que ela é no sentido horizontal, em faixa, podendo ir inclusive para as costas. E esta dor, ela aumenta inclusive quando a pessoa ingere qualquer coisa gordurosa. Aí pode ter inclusive esse quadro é, que é ondulante, vamos dizer assim, ou seja, tem períodos de acalmia e períodos de dor. As fezes do indivíduo acabam saindo bem gordurosas, inclusive o indivíduo pode identificar gorduras no próprio vaso sanitário. E com isso, claro, o indivíduo vai tendo um emagrecimento cada vez mais acentuado, né? Vai tendo fraqueza. Essas enzimas digestivas não só contribuem com a digestão de gorduras, mas também com a absorção de proteínas. Então, esses indivíduos começam a ter perdas de proteínas e a perda da proteína, a principal consequência é o prejuízo da imunidade. O indivíduo começa a ter dificuldade no combate aos processos infecciosos, às doenças, tudo aquilo que é decorrente da queda da imunidade. Então, o indivíduo que começa a ter esse tipo de sintomatologia, dor na região do abdômen, na região superior do abdômen, então, é importante que procure um médico para que se faça um diagnóstico adequado. Mesmo porque a gente sabe que tem várias situações que também podem cursar com dor nessa região. Por exemplo, se o indivíduo tem uma isquemia miocárdica, uma angina, um pré-infarto, em que esteja comprometido a ponta do coração, a parte de baixo do coração, ele pode ter dor nessa região também. E é uma condição relativamente grave. O indivíduo que tem aí uma pedra na vesícula biliar também pode ter uma crise de vesícula e ter dor também nessa região. Só que, de um modo geral, quem tem essas crises de vesícula tem também o que nós chamamos de icterícia, ou seja, a pele fica amarelada, a mucosa fica amarelada, e o indivíduo, por exemplo, que tem uma úlcera gástrica, também pode levar dor nessa região. Então, são várias as situações que podem cursar com sintomatologia semelhante. Então, é sempre bom procurar um médico para que se faça um diagnóstico adequado e um tratamento adequado e o mais rápido possível, a fim de evitar consequências graves e inclusive até a morte no caso da pancreatite aguda. Então, isso que eu queria passar para vocês a respeito da pancreatite. E por hoje é só, e na próxima semana estarei por aqui, mais uma vez aqui no Saúde em Revista, trazendo informações interessantes sobre sua saúde. E você que gostou do nosso programa, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações toda vez que ser postado aí um novo vídeo. E então, até a próxima semana. Um abraço a todos vocês.